mas se teria indicativo de suplementação, maca peruana, por exemplo, tribos terrestres, ginseng, tem tanta coisa que é indicado por Cara, aí. Eu gostaria que você falasse. a sexualidade é de interesse tão de todo mundo que a indústria farmacêutica lucra com tudo que imaginar, né? E aí as pessoas veem, isso aqui aumenta o seu desejo sexual. Aí todo mundo vai lá e sai comprando, né? E tal. Enfim, para mim, o principal quando a gente fala dessas questões de desejo sexual, enfim, é a psicoeducação. É a gente entender como o sexo funciona. É a gente entender, a gente sair desses estigmas do é feio, do é pecado, do é sujo, a gente sair do estigma do machismo, do homem ser responsável por tudo isso, a gente sair do estigma do casamento em que eu tenho que transar por obrigação. Então, quando a gente começa a explicar como o sexo funciona, aí melhora a vida de muita gente. Mas é claro que a gente vai ter que falar de mulheres na menopausa, né, que tem um declínio hormonal, vão se beneficiar, sim, com determinadas reposições hormonais. Mas o que eu quero deixar claro é cuidado com as soluções rápidas, sabe? Você está ali dentro de um casamento caótico e quer tomar uma injeção de testosterona para melhorar a sua vida sexual. Calma, cuidado com isso. Até porque a gente sabe que precisa, a chama ela precisa queimar em algum fogo, né? Ela precisa de algum substrato para queimar. Você vai ter desejo sexual, mas não está afim do seu parceiro, como é que vai ser isso aí? Né? Então, cuidado com as soluções rápidas para melhora do desejo, para melhora da sua relação. Né? Muitas vezes tem que parar e fazer o caminho lento mesmo, de reencontro com a parceria, para que a vida sexual tenha uma qualidade melhor. E aí é algo muito personalizado. Você mencionou a questão da menopausa, e tem outros fatores que vai ser tratado individualmente e há necessidade Exatamente. de um acompanhamento especializado, né? E muitas vezes multidisciplinar, tá? No caso das mulheres, eu vou ter que andar junto ali com a gineco daquela mulher que é menopausada. Falar assim, olha, vamos ver, dá para fazer uma reposição hormonal? Dá. A gente sabe que não é para todo mundo, tem gente que tem contraindicações, né? Mas aí a gente vai ter que andar ali meio juntinho. A ginecologista vendo toda a saúde do aparelho genital e hormonal, e, enfim, e a gente vendo a saúde psíquica e Uhum. do relacionamento dessa paciente. Que tudo Né? trabalha em harmonia, né? Trabalha Legal. junto aí. Eu Exatamente. acho que a gente. O que é vaginismo? Fez essa pergunta aqui. Vamos lá, vamos falar Com essa disso. dúvida É aí, eu importante faço falar sobre isso, hein? É, Obrigado aí, por lembrar. aí a gente vai agora falar de uma coisa que é uma interseção realmente entre a psiquiatria e a ginecologia, né? Uhum. O vaginismo é a paciente que ela sente dor em qualquer penetração, seja a penetração do pênis, seja a penetração de um dedo, enfim. Qualquer penetração, até para exame ginecológico, se tiver que inserir um espéculo, ela sente dor. Então, essa paciente, muitas vezes, a origem desse vaginismo é uma questão traumática, é um abuso, é uma experiência ruim, e aí a gente vai ter que tratar isso no campo da psiquiatria e da psicologia. Mas, como eu falei para vocês, tudo que a gente vai falar que é da psiquiatria ou da psicologia, a gente só fala que é depois que a gente exclui qualquer adoecimento, qualquer causa orgânica. Então, Uhum. essa paciente vai passar pela ginecologista, ela vai ser avaliada pela ginecologista para depois ser encaminhada para a psiquiatria e para a psicologia. E aí, a gente hoje tem um campo da psicologia que é a terapia cognitivo-sexual, onde os pacientes vão falar sobre a questão da sexualidade e vão ter técnicas de dessensibilização, de enfrentamento, enfim, mas basicamente, a grosso modo, é isso aí. Legal. A Matilde perguntou por que as mulheres menopausadas sentem tanta dor no ato sexual? Já que a gente tinha falado, né, desse tema da menopausa. Vocês estão apertando meus conhecimentos ginecológicos já, tá? Mas olha só, qual é o grande BO da menopausa, né? Com todo esse declínio hormonal que a menopausa traz, diminuição de estrogênio, diminuição de progesterona, a gente tem o que a gente chama de atrofia vaginal. E aí aquela mucosa da vagina que antes ela era bem lubrificada, porque a gente sabe que assim, a vagina ele é um canal virtual. Na verdade,
ela tá sempre assim, coladinha, uma parede na outra, e ela vai ter sua expansão quando tem a inserção seja do pênis, no espéculo, do que quer que seja, né? E essas paredes, elas são sempre bem lubrificadas, porque senão o atrito gera dor. Na mulher menopausada, a gente não vai ter tanto, a gente vai ter o declínio dessa lubrificação, além dessas paredes irem se tornando mais finas, o que torna elas, a gente chama de mais friáveis, mais fáceis de serem machucadas, né? Então, quando a gente tem o ato sexual, essas paredes do canal vaginal, elas acabam sendo feridas, né? Então, e aí? Problema, como é que eu resolvo? A gente tem diversas formas de resolver. Tanto a reposição hormonal, quanto o uso do estrogênio tópico melhora a qualidade desse canal vaginal. E outra coisa que eu queria falar para vocês. Usem lubrificante, gente. Lubrificante não é para quando você não quer fazer sexo e aí não tem lubrificação e usa. Quando você não quer fazer sexo, é para não fazer sexo. Lubrificante é para tornar o ato sexual ainda mais confortável e prazeroso quando você quer fazê-lo. A questão da polêmica que eu falei. A gente falou sobre traz a masturbação polêmica. e ficou bem claro. Inclusive eu consegui compreender e acredito todo mundo. Mas assim, sabe aquela questão de você bater o martelo? É ou não é? Pecado? Cara, na minha concepção, e aí a gente tem que entender que é uma questão de. A gente precisa entender também quando a Bíblia fala que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, né? Então, para mim, não é pecado. Você sabe fazer o uso adequado disso, né? Você sabe usar isso para o autoconhecimento e levar para a sua parceria? Ok. Você vai usar isso de forma inadequada? Passa a ser pecado. Olha só. Então, assim, a gente tem que tentar tornar as coisas mais claras. Eu sou um jovem solteiro. Aí Uhum. vou usar o aspecto do prazer de forma individual e para isso eu me exponho a vários tipos de pensamentos, a própria pornografia, vídeos, enfim. E aí, como é que vai ficar pontuado aí? Vamos lembrar uma coisa: toda ação começa no pensamento, certo? Então, se você é um jovem cristão que quer iniciar sua vida sexual após o casamento, vai ficar mais difícil se você tem com frequência o pensamento sexual enfim, e traz esse estímulo. Mas, cara, é de fato uma questão muito polêmica. Quando a gente fala do consumo da pornografia, não tem polêmica. Tá errado e não é saudável, né? Eu costumo falar para os meus pacientes quando eles falam, mas por que que não é saudável? Primeiro, que o conteúdo pornográfico ele vai ser tão realista quanto os filmes da Marvel, né? Ou seja, não vai. Não vai rolar. E aí você vai aprender ali um sexo que não existe. Um sexo que é completamente performático, que é completamente fora da realidade, e aí você vai querer levar aquilo para sua realidade, esperar da sua parceira algumas coisas que você assistiu ali que não são reais, né? Você vai querer fazer coisas que que não são do agrado ali da sua parceria, que não são confortáveis, justamente porque você criou essas expectativas. Mas assim, ó, mais uma vez, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Cuidado com a prática, né? Agora eu não estou falando da pornografia, estou falando da masturbação. Cuidado com essa prática, assim, se é uma coisa que tem te consumido muito tempo, que tem te consumido muita energia, e aí tem uma hora que a Bíblia fala assim, ó, se tá difícil, é melhor que você case, né? É, Vai a- lá, vai encontrar alguém para dividir sua vida e dividir a sua olha, sexualidade. olha que interessante essa sua transparência de expor o seu ponto de vista, porque a Bíblia fala também de colocar diante dos nossos olhos aquilo que é puro. Então, como forma de trazer, alimentar o estímulo mental, a pessoa pode estar se expondo a algo que está trazendo sérias consequências para a vida espiritual e não só para a vida espiritual, como, por exemplo, várias pesquisas apontam os malefícios para a vida do homem, do jovem Uhum. e afim em relação à pornografia, ligando uma coisa com a outra, né? A masturbação. E ele acrescentou aqui ainda, o perfil dele tá Godsend, né? Pode ser. Godsend. Aí ele colocou o seguinte: então a doutora arrasou. Que o Senhor continue te iluminando, dando-lhe sabedoria. Na verdade, foi outra pessoa que comentou. Deixa eu puxar aqui o que ele tinha colocado. Eu vou achar aqui agora. A pergunta, então, da seguinte forma: masturbação não é pecado se você não erotizar o ator.
Mas se erotizar é pecado. Mas se erotizar é pecado ou é pecado mesmo? Aí agora. Mas peraí. Vou ler de novo. Eu não entendi. Eu vou ler de novo, porque eu, na verdade, tá miudinho aqui. Falar igual dizem as pessoas mais antigas. Tá miudinho aqui a Tá letra. perdi aqui, eu tô... Então, eu vou perguntar novamente. Faça a seguinte pergunta. Então, masturbação não é pecado se você não erotizar o ator. Mas se você erotizar, é pecado? Ou é Cara, pecado mesmo assim? A masturbação, beleza, você vai erotizar com o quê? Você não vai erotizar com o ator do filme, ok, mas você vai erotizar com a mulher do próximo? É pecado, né? Aí depende da sua fonte de erotização, cara. Isso é muito complexo e muito delicado, tá? Porque eu também não quero criar mais um tabu no sentido de, beleza, então agora eu não encosto mais a mão em mim porque tudo é pecado. Mas cuidado com o conteúdo que está permeando a sua mente, né? Aí a Bíblia também é clara quando ela fala assim, se a sua mão te faz pecar, você corta ela fora. Radicalmente. Né? Então, assim, se toda vez que você se insere num ato de masturbação, você erotiza com uma coisa que você sabe que não deveria, então para, né? Mas, se você consegue erotizar de forma saudável, você pergunta, Gabi, o que é forma saudável? Pecado, né? Porque o que tá vindo na minha mente? O cara. Essa live aqui é pra ser mais natural. O cara se erotizando, pensando no pé de planta na frente da casa dele. Não vai ser, né? Não vai ser. Erotizando com o buraco da fechadura, não vai ser. Mas ele pode também erotizar com um ato sexual com uma mulher que não é ninguém específico, é uma formulação da mente dele do que ele considera uma mulher bonita, e ele, né, ter aí essa erotização de forma genérica, talvez. Mas, de qualquer forma, cuidado com o que está permeando a sua mente. Cuidado com... você está desejando a atriz da novela, não é nem do filme pornô, mas... Então, até onde isso aí te leva, né? E aí, voltando pra Bíblia, mandamento, né? Quando olhares e desejares, já pecou. Exatamente, você já pecou. E eu compreendi essa questão do pode e não pode que você colocou. Uhum. Digamos assim, teria uma forma de aplicar esse autoconhecimento ou toque como forma terapêutica. Sim. Com uma finalidade muito objetiva. Pensando desfrutando da sexualidade quanto casal. Entendeu? Então, quando tá distante disso, aí já tá próximo do que é pecado. Exatamente. Do que vai trazer. E aí a Bíblia é muito clara de falar assim, para de testar o limite. Não vai ficar andando na beira ali do que é certo e do que é errado. Eu tô dizendo, então eu tô demonizando. Não, tô demonizando nada. Eu tô falando para você cuidar da sua mente. Só isso. E cuida da sua crença. Sandro até acrescentou, a doutora agora abriu um espaço para a brecha do pensamento, ou seja, digamos assim, ele quis dizer que de fato ficou aí essa questão aí para a pessoa analisar, né? Refletir. Se autoanalisar, exatamente. E aí vem uma outra questão importante. Não importa se você está erotizando com uma coisa que seja... Sua consciência está te condenando? Então para. Inclusive, as perguntas são frequentes, então tá, né? Uhum. A pessoa, a gente sabe o que está acontecendo cá no íntimo do coração da gente. Exatamente. Se a sua consciência está te condenando, você tá se sentindo desconfortável, tá ouvindo a famosa vozinha que diz, hein, cuidado com isso aí, para com isso aí e tal, repensa o lugar que você ocupa na sua vida.